Então, traga uma família no domingo que vem. Talvez pessoas que... Eu vou tentar fazer um convite para um parente meu que está no casamento abalado. Eu vou tentar fazer um convite. Coloque uma oração, porque vai ser difícil. Mas enfim, eu vou tentar fazer um esforço para trazer pessoas que estão em lares destruídos para estarem aqui no próximo domingo. Amém? Vamos receber então a pregadora nessa noite, dando uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Dispensa apresentações. Todo mundo conhece a pregadora da noite, né? Então tá. A paz, igreja. A paz. Bom, um pouco diferente, né? O pastor, ele traz o tablet dele, mas uma bênção, né? Eu falei 3 vezes, pega o tablet pra mim. Aqui o tablet, gente. Não é o tablet, né? Obviamente. É o computador. Mas, amém. Amém, irmãos? Amém. Olha só, a responsabilidade de fechar o culto, né, a campanha, o propósito de 12 dias. Porque foram 12 dias consecutivos, 12 dias com homens, com mulher de Deus aqui, trazendo a palavra aos nossos corações, trazendo direções aos nossos corações. Então a gente ouviu muita coisa boa, muita coisa para a gente levar nesse ano aqui de 2026. E ser a última é uma grande responsabilidade. Por quê? Porque todo mundo já profetizou, já declarou muitas coisas aqui, né? E aí eu estava falando com Deus justamente sobre isso. E Deus, ele trabalha na minha vida dessa forma. No segundo tempo dos 45 minutos. Se tiver prorrogação, é na prorrogação que ele vai trabalhar. Aleluia. Então, e quando eu preparo a palavra não é muito diferente. Antigamente, eu não entendia muito isso. Então eu ficava lá, irmãos, preparando a palavra, nervosa, ansiosa, esperando Deus ia falar comigo. Orava. Lá no começo, os irmãos que vieram comigo no jardim, eles sabem dessa minha angústia, né? Gente, eu ficava 3 dias no meu quarto, trancada, orando e preparando a palavra. Só que aí, na hora que eu subia para pregar, não era nada daquilo que eu tinha preparado, estudado. Claro que muitas vezes eu aproveitava, né? E hoje não foi diferente, tanto que daí eu estava vindo no meio do caminho e falei pro pastor, cadê o tablet? Aí ele ficou meio bravo, ele falou assim, faz 2 semanas que você sabe que você vai pregar e você não trouxe o tablet, você não lembrou de pegar o tablet? E agora que você está vendo isso, ele nem sabe que foi agora à tarde que Deus mudou toda a palavra de novo. Então, quanto mais você acha que eu ia lembrar do tablet, mais o computador estava no carro, eu estava fazendo por ele, e amém. Então, assim, o que eu vou falar aqui para vocês hoje, esse fechamento, né, podemos dizer, do propósito de 12 dias, não tem nada de especial, nada que vocês olhem para mim e falem, uau, pastora, que palavra, que frase, isso eu não sabia. Não tem nada disso. Tudo que vocês vão ouvir aqui de mim hoje é tudo que a gente já ouviu nesses 12 dias. É tudo, na verdade, que a gente sabe. E, inclusive, ontem, o pastor que estava aqui, o Abner, ele começou a pregação dele com coisas que estavam no meu coração que eu trazer aqui para vocês hoje. E aí eu cheguei para o pastor e falei assim, ele está pregando tudo que eu ia pregar amanhã. Aí depois eu falei com a minha irmã também, até o versículo ele usou mesmo. Mas amém, irmãos. Depois hoje à tarde, Deus fui orar novamente, Deus falou comigo mais um pouco e ele falou, ó, nada de diferente, vamos seguir o propósito, né? Então o tema de 2026 é avante e sem parar, avançar. Então avançar, ele não é um convite humano, avançar não é uma palavra motivacional, avançar é uma ordem divina para o povo, do Senhor para as nossas vidas. E a palavra de Deus nos ensina que a vida cristã, ela não comporta estagnação, ou seja, ela não comporta o que a gente pare, que a gente fique parado sempre no mesmo lugar.
tanto que fala avante e sem parar. Porque na vida do cristão não existe o parar. Amém, irmãos? Amém. Ou nós avançamos na fé, ou nós retrocedemos na caminhada. Ou nós crescemos na graça, ou nós nos acomodamos na zona do conforto espiritual. E eu creio que aqui ninguém quer viver essa zona de conforto espiritual, não é mesmo? Então nós temos que seguir a palavra de Deus, essa ordem que Deus nos deu para este ano de 2026, que é avante. Então o versículo, vou usar o próprio versículo do nosso propósito, que está em Filipenses 3,13. Eu vou seguir para o meu aqui, eu transcrevi da minha Bíblia para o meu roteiro de estudo, que diz o Senhor, que diz o seguinte: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém? Essa é a palavra de ordem, é a orientação que Deus nos deu para 2026. Então aqui quando o apóstolo Paulo ele escreve essas palavras, ele não fala como um iniciante da fé, que ele não era o início da fé dele aqui. Aqui ele já tinha passado por momentos de experiência, aqui ele já era maduro na fé, Deus já tinha usado ele já tinha sofrido, ele já tinha vencido batalhas e era alguém que conhecia profundamente a graça de Deus na vida dele. Ele já tinha experimentado a graça de Deus na vida dele. E mesmo assim Paulo diz: eu não julgo ter alcançado. Por quê? Porque ele reconhece que ainda ele não havia atingido a perfeição espiritual por tudo que ele já tinha passado, por todas as batalhas, por todas as guerras, por tudo que ele já tinha vencido. Inclusive ele ainda não julgava ter alcançado essa espiritualidade, né? Por quê? Porque ele reconhece que nós estamos em um processo sempre contínuo de amadurecimento. A nossa fé, ela nunca é estagnada. Nós sempre temos algo para aprender na nossa fé, para avançar, para crescer. Amém? Amém. E isso nos ensina algo fundamental. No reino de Deus, sempre há mais para avançar. Se você está anotando, anote essa frase. Gente, é muito importante você anotar no seu caderninho. Eu falava sobre isso, sobre os pedidos. Hoje eu vou falar sobre as nossas anotações mesmo, né? Quando o pastor vem e vai declarando algumas palavras pra gente. Porque no decorrer do ano, se você pegar o seu caderninho, você vai ler tudo que foi declarado. E isso te motiva, né? E você volta, você estuda, você lê a palavra. Então não vale só para os 12 dias consecutivos aqui, para os 12 dias do propósito. Vale para o teu ano, para o ano todo. Amém? Então assim, no reino de Deus sempre há mais para avançar. Mais intimidade, mais obediência, mais santificação e mais dependência do Senhor. Avançar em primeiro lugar, como eu já disse, é uma ordem de Deus, tá? Ela não é uma opção para o cristão. O cristão de verdade, ele está sempre avançando, sempre crescendo, não para. E lá em Êxodo 14, o povo de Israel ele estava diante do Mar Vermelho. Então atrás deles tinha o quê? O exército do Egito, tô certo, achando? À frente tinha o mar. O mar o quê? Fechado, que não estava aberto ainda. Então você pensa, o povo lá, sem saída, o exército atrás, o mar fechado. Ao redor tinha o quê? Medo, desespero, angústia, conflito interno. Alguém se identifica aqui? Eu também. Sou uma das primeiras aqui a me identificar com tudo isso. Mas o Senhor, ele diz a Moisés, que é algo assim impressionante, porque você está lá, no medo, na angústia,
E ele fala assim: dize aos filhos de Israel que marchem. Ele não fala assim, reclamem. Ele não fala assim, entendam primeiro. Ele não fala assim, espera até você se sentir seguro. Ele não fala, fiquem parados aí diante do mar fechado. Ele dá uma ordem: marchem, avancem. Amém? E avançar nem sempre faz muito sentido aos nossos olhos, né? Por conta disso tudo, pelo medo, pela incerteza. Mas, irmãos, avançar faz muito sentido aos olhos de Deus. Por quê? Porque Ele já está vendo o que está acontecendo. Ele já sabe de todo o processo da nossa vida. É como o pastor falou aqui ontem. Se a gente soubesse do processo que a gente tem que passar, a gente com certeza ficaria parado. Mas essa, volto a dizer, não é uma opção do cristão. O cristão, ele não para, ele avança, porque Deus já nos deu essa ordem. Talvez aqui alguém, né, esteja parado, porque está esperando todas as respostas do porquê. Por que está acontecendo isso comigo? Por que comigo de novo? Senhor, fala mais declaradamente. Às vezes Deus já está falando com você, mas você quer que Ele desça e desenhe. E às vezes não é assim. Ele só fala para você avançar pela fé. Então, para viver o novo na sua vida, porque a nossa vida ela é feita de ciclos, né? Então, quando a gente fala, terminou o ano, né? De janeiro a dezembro, o mês tem de 1 a 30, às vezes 31 dias. Como o pastor falou ontem também. Tá vendo? Ele que roubou a minha pregação, viu, gente? As estações do ano também é tudo por ciclo. Assim também é na nossa vida. Então, quer dizer que chegou dia 31 de dezembro 2025, 1º de janeiro 2026, faz nova todas as coisas? Meu irmão, não vai mudar se você não mudar. Mas eu acredito nos ciclos também. Porque Deus fez, né, todos esses ciclos assim. Então eu creio que se a gente fizer algo para mudar, vai ser mudado. Com a orientação de Deus, tudo vai se fazer novo. Então, para você viver o novo em sua vida, para realizar os seus pedidos dos 12 dias aqui que você marca no seu caderninho, para você avançar, em primeiro lugar, você precisa ter fé. É algo novo? Não. Todos falaram sobre fé. E se nós estamos aqui, porque nós cremos no nosso Deus. Só que às vezes, a gente meio que esquece disso também, né? Dessa fé. Porque não adianta só vir para a igreja, só sentar, só ouvir a palavra. Você precisa colocar a sua fé em prática também. Então lá em Hebreus capítulo 11, verso 1, diz o seguinte. Ele nos explica o que é a fé. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Então a gente deseja muito, a gente quer muito, mas a gente não está vendo. E a fé é isso, é acreditar naquilo que você não vê. O pastor, ele sempre dá o exemplo aqui de fé, né? Ele sempre costuma pegar o Jean e ele fala, ele se joga, né? O Jean fica atrás, o pastor não olha e não avisa o Jean que ele vai se jogar. E ele se joga. Ele está tendo fé que o Jean vai segurar ele. E a fé, ela é isso. É você ir, é você avançar, é você acreditar, é você confiar. Você não está vendo, você não está vendo o porta abrir, você não está vendo o mar abrir. Mas você crê, você acredita que Deus está fazendo por você. Amém? Então é isso. É saber que vai acontecer. É você ter fé que algo vai mudar. É você ter fé que os 12 pedidos que você fez no caderninho vão se realizar. Que no decorrer do ano de 2026, talvez apareçam mais 12 pedidos que você não anotou aqui. Mas a nossa vida, ela vai aparecendo obstáculos, né? E de repente surjam mais 12 pedidos. E você vai ter a certeza de que além desses 12, todos os outros que aparecerem,
você vai ter fé de que vai ser realizado. E no verso 6 diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Então nós temos que ter fé, temos que aprender a confiar mais no nosso Pai. Nós pedimos, nós anotamos aqui, nós oramos, então descansa, irmão. Entrega o seu pedido, entrega o desejo do seu coração, entrega a sua causa, entrega a sua aflição nas mãos do Senhor. Você já fez sua parte. Descansa nele. Creia que ele vai realizar no tempo dele, no tempo certo. Porque tem bênção, se a bênção não chegar no tempo certo, ela torna-se maldição. Então, quando a gente entrega nas mãos do nosso Pai, a gente descansa. Ai, pastora, mas eu fiz o pedido de janeiro, não foi realizado ainda. Gente, eu tenho pedidos que eu fiz tem 15 anos e ainda não foi realizado. Mas eu não deixei de ter fé que ele vai ser realizado. Ele vai ser realizado se estiver alinhado com os propósitos de Deus. Se Deus achar que ele não tem que realizar esse meu desejo, amém. Porque ele sabe de todas as coisas para a nossa vida. Ele sabe o que é o melhor para a nossa vida. Então, irmãos, não desanime. Se é sua bênção, se você acha que está demorando, não está demorando. Tudo tem um tempo determinado. Amém? Nada foge do controle de Deus, gente. Entregou, orou, descansa. Porque ele é fiel para cumprir. Amém? Eu costumo dizer, né, que eu sempre faço assim, faço, claro, meus pedidos de oração, mas eu falo assim: Senhor, esse é o desejo do meu coração. Eu vou me alegrar muito, muito mesmo, se o Senhor cumprir, se o Senhor me entregar. Mas eu espero que os desejos do meu coração, que os meus sonhos estejam alinhados com os seus na minha vida, porque senão, gente, nada vale, né? Aleluia. E se não estiver alinhado, se eu sonhar e Deus não sonhar comigo, se o meu sonho não estiver alinhado com o sonho de Deus, eu falo para ele que eu prefiro que os seus sejam realizados na minha vida. Amém? Isso, gente, é a maturidade, né, da nossa fé. Então, esse é o primeiro passo. Ter fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Mas, quando a gente tem fé, a gente mexe com o coração do nosso Pai. Você move o céu. O segundo passo, para quem está anotando, é oração e posicionamento, atitude. Em Marcos 11, 24 diz: portanto eu digo, tudo que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam e assim sucederá. Irmãos, o que é oração? Se a gente pegar a palavra oração, orar mais ação. Então a gente ora, a gente entrega ao Senhor, mas nós vamos trabalhar também para que seja realizado. Nós vamos nos posicionar, nós vamos ter atitude. Então a oração é uma ação que ela possibilita ao cristão um relacionamento com Deus, um relacionamento mais íntimo mesmo com Ele, né? É a prática constante que nós cristãos temos que ter. A gente tem que estar em constante diálogo com Deus. Ah, mas eu acordo de manhã, eu já faço a minha oração, eu já faço o meu devocional e boa. Não, então você acorda de manhã, você faz sua oração, você faz o seu devocional, você vai no decorrer do seu dia, eu sou assim, falando com Deus. Nem sempre a oração é você ajoelhar lá e fechar no quarto, que isso é uma orientação também do Senhor, nós temos que ter esse momento, mas é o diálogo, como que a gente fica mais íntimo do nosso Pai? Conversando com Ele, dialogando com Ele. Então às vezes eu estou dirigindo, eu estou lá falando com Deus, mulher. Estou fazendo as coisas, eu estou lá falando com Deus. É essa intimidade que a gente tem que buscar. Então a oração é, antes de tudo, o diálogo. Nós precisamos ter em mente que essa é uma ferramenta
que nos deixa em contato direto e permanente com o nosso Criador, promovendo ações onde a unidade torna-se a essência. Se a gente dialoga, né, se é bom a gente conversar com um amigo próximo, a gente confiar num amigo, né, e contar tudo para ele, do nosso dia, dos nossos desejos do coração, que a gente faz isso às vezes com um amigo, com pessoas, né, porque nós somos falhas. Você imagina se a gente contar tudo para Deus? Ah, pastora, mas Deus já sabe de todas as coisas, Ele sabe tudo que a gente está pensando. Realmente, Ele sabe. Mas nesses 12 dias eu também falei, Ele sabe tudo o que a gente pensa, Ele sabe tudo o que a gente deseja. Mas Ele gosta tanto que a gente converse com Ele. Ele gosta tanto que a gente conte os detalhes para Ele. Ele conhece todos os nossos fios de cabelo, sabe? Tudo, quantos a gente tem, sabe? Mas Ele gosta tanto dessa proximidade, tanto dessa intimidade, irmãos. Então orem, se posicionem também diante disso. Quando você tem fé, quando você ora, suas atitudes mudam. E mediante ao nosso posicionamento, Deus age, Deus opera, Deus revela, Deus muda a sua sorte. E Deus faz nova todas as coisas. Eu não sei qual a bênção que você está esperando, qual porta precisa se abrir na sua vida. Mas creia, tome posse da palavra de Deus, dos seus sonhos, né? Ele fala que os nossos sonhos não serão frustrados. Então, primeiro passo é a fé, segundo passo é a oração com posicionamento. Amém? O terceiro passo, para você avançar em 2026, é a obediência. Então, em Deuteronômio, capítulo 5, versículo 29, diz: quem me dera eles tivessem sempre no coração esta disposição para temer-me e para obedecer a todos os meus mandamentos. Assim, tudo iria bem com eles e com os seus descendentes para sempre. Então, obedecer também é um passo que mexe com o coração de Deus. Eu disse que fé mexe com o coração de Deus e obediência também mexe muito com o coração do nosso Pai. E obedecer é ouvir a voz de Deus. Como que eu vou saber, pastora, qual que é a voz de Deus? A voz de Deus está aqui, na palavra. Você quer ouvir o Senhor? A palavra. Ah, mas eu encontrei uma pessoa e essa pessoa falou que Deus pediu para falar para mim. Não. Aqui. Essa é a verdadeira palavra de Deus. Deus fala com você através da Bíblia. Amém? Através das respostas das suas orações. Essa é a verdadeira voz do Senhor. Se você lê a palavra, você sabe o que Deus tem para você. Se você lê a palavra, você vai ter a resposta de Deus para a sua vida. Então, as bênçãos de Deus nos alcançarão se dermos ouvidos à sua voz. E obedecer é também confiar. Então, gente, avançar é um caminhar diário. É um dia de fidelidade após o outro. É uma decisão de obediência todos os dias. É um passo guiado pela palavra. É obedecer tudo que a palavra fala. É obedecer os mandamentos do Senhor. Isso é obediência. E eu falo que isso mexe, né? A obediência mexe com o coração de Deus. Porque nós, quem é pai e mãe aqui, tem filhos. Nossa, quando os nossos filhos são obedientes, né? Quando a gente ouve um elogio dos nossos filhos, seja na escola ou de uma pessoa, nossa, como seu filho é educado, como seu filho é obediente, o nosso coração se alegra. Você imagina para Deus isso? Né? Ele vendo que nós estamos sendo obedientes à palavra dele, às direções dele, com certeza isso mexe com o coração de Deus. A obediência mexe com o coração de Deus. Amém? Então obedeça aos princípios, obedeça aos mandamentos, obedeça à palavra do Senhor. Quarto passo para você avançar é ser perseverante. É a constância. Não pare na metade daquilo que você está fazendo. Não desista daquilo que você está fazendo.
Confie no processo. Não queira chegar ainda, meus irmãos, onde você não está preparado para estar. Não desista dos projetos que você escreveu no caderninho dos 12 dias. Persevere, permaneça, continue. Só quem vive o processo, só quem suporta o processo, ele vive o propósito. Muitas vezes, o processo, ele vai te ferir. O processo, ele é dolorido. A gente não sabe o que está acontecendo ali no processo. Mas, o propósito, ele cura. O propósito, ele cura tudo aquilo que a gente teve que passar no processo. Então, não desistam, permaneçam, sejam perseverantes, sejam constantes. Eu fiz os 12 dias seguidos, bonitinho, vim, não faltei, choveu, aquele dia caiu o mundo, eu vim, eu estava aqui. E boa, não é boa. Você precisa perseverar. Você precisa ter constância com Deus. Se você dedicar, semana tem 7 dias, se você dedicar 2 na casa do Senhor, 2, os nossos cultos são rápidos, é de 1 hora. O dia tem 24 horas, você vai dedicar 1 hora, 2 vezes na semana, para vir aqui, sentar, ouvir a palavra. Pastora, mas eu posso fazer isso em casa. Você pode. Você deve também fazer isso na sua casa. Mas a igreja é uma instituição que Deus colocou no coração do homem. É aqui que o nosso caráter é formado também. Então é importante você vir à igreja. E se dedicar 2 horas da sua semana para estar aqui, desculpa, irmão. Se você falar que você não tem tempo, é vergonhoso. Mas é muito vergonhoso. Mas você está falando isso porque você não conhece minha vida. Não, você não conhece minha rotina, aí é do pastor. Então, não tenha essa desculpa de que 2 horas na casa do Senhor é muito que você não consegue. Você precisa ter a constância no Senhor. Amém? 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 Duro, né? Às vezes é duro ouvir algumas coisas. Deus mandou, gente, então tem que falar, não fiquem bravos comigo, tá? Então perseverem, meus irmãos, acreditem no processo, aguentem firmes, que Deus vai honrar. Você vai viver o melhor de Deus neste ano ainda, eu creio. Se você seguir todos esses passos, se você avançar, se você não parar, eu 12 dias parei, não para. Continua, avance, marche. Deus faz nova todas as coisas. Todos os desejos do seu coração, se estiver alinhado com os propósitos de Deus, vão se cumprir. Amém? E como eu disse, né? Há um tempo para tudo. Tudo tem um ciclo, né? E Cristo, Ele é o início do nosso avanço. Cristo é o meio do nosso avanço. E Cristo é o alvo do nosso avanço. E para concluir, o último passo para você avançar em sua vida, para concretizar os seus projetos, a gente não podia deixar de falar da gratidão. Então, em Salmo 116, 12 diz: que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo. Eu garanto que se eu fizer essa pergunta a vocês, seria uma pergunta muito tola da minha parte. Se eu perguntasse assim: alguém aqui não recebeu nenhum benefício de Deus até hoje? Nenhuma mão levantou. Porque tenho certeza que pelo menos um benefício você já recebeu, que é a vida. Ele nos deu a vida. E depois a vida eterna. Que quando a gente terminar a nossa jornada aqui, Ele vai estar ansioso nos aguardando pelo nosso retorno. E eu vou desafiar vocês, meus irmãos, a levantar um memorial de gratidão. Pastor, o que é isso? Um memorial de gratidão por todos os feitos, por todas as maravilhas, por todos os livramentos. Livramentos aqueles que a gente viu, livramentos aqueles que a gente sabe. Mas tem muitos livramentos que a gente nem imagina que Deus nos livrou.
né? O mundo espiritual, nem tudo a gente consegue enxergar. Mas Ele nos livra tanto. Ele nos livra de acidente, de causas, de consequências, de pessoas, da maldade dos homens. Então, nesse memorial de gratidão, se você, assim do jeito que a gente faz aqui, né? Escreve todos os nossos pedidos. Quando chegar em dezembro, faça esse memorial. Coloque, liste toda a sua gratidão. Tudo que você alcançou neste ano. Pode ser que não tenha dado os 12 pedidos, ou pode ser que você alcançou coisa ainda maior do que você escreveu, né? Mas a gratidão, a gente não faz as coisas esperando algo em troca. Eu tenho certeza que Deus não faz isso. Mas é tão bonito você ser grato por alguém, né? Quando eu compro alguma coisa para as minhas filhas, qualquer coisinha, gente, que seja, e hoje elas já são adultas e elas continuam fazendo isso. Elas fazem assim: obrigada, mãe, e dá um beijinho. Nossa, eu fico tão feliz. Não que eu tenha comprado esperando que elas me agradeçam, mas é a gratidão, é assim, você não precisava ter feito, mas você fez, e eu estou te agradecendo. E aí enche o nosso coração de alegria, e aí você quer fazer de novo, né? Então eu imagino que Deus é assim com a gente também, né? A gente é grato com Ele, Ele fica feliz e Ele fala: você entendeu, e eu vou te abençoar. Amém. Porque você tem um coração grato. Aleluia. Tem gente que recebe bênção e esquece do Senhor. Por isso que eu falo que tem bênção que vira maldição. Então, que o seu coração permaneça grato, meus irmãos. Que isso move o coração do nosso Pai. Um coração agradecido, um coração comprometido na presença do Senhor. Então, tome esses passos que eu falei aqui para vocês. Fé, oração, perseverança e gratidão. Olha, eu marquei tudo no meu caderninho também, viu? Era eu que ia pegar, mas como Deus falou comigo primeiro hoje, então eu já fui fazendo as minhas anotações para no decorrer do ano eu lembrar de tudo que foi falado. Ou o dia que eu estiver mal, o dia que eu estiver triste, eu pego aqui toda a palavra do Senhor para eu lembrar que eu preciso estar em constante avanço. Que essa é uma ordem do Senhor para eu marchar, para eu não parar, para eu avançar. Amém? As coisas vão acontecer em sua vida segundo o coração e os propósitos de Deus. Amém. Tá? Mas é no tempo deles, irmão. Acalma o seu coração. Eu prefiro que demore, que aos meus olhos, né? Demore, mas que esteja alinhado com o dele. Porque daí eu sei que vai vir de uma forma segura, de uma forma que não vão tirar de mim. Amém? Então que Deus possa se alegrar das nossas atitudes, né? E nos agraciar com os desejos do nosso coração. E eu declaro aqui para vocês hoje que, em nome dos céus, bênçãos sem medidas na vida de vocês. Amém. Mas que vocês também possam cumprir com todos esses passos. E, como está escrito na Bíblia, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem são as que Deus preparou para os que o amam. Não desistam, irmãos. Avancem. Amém? Nós não avançamos apenas para receber bênçãos. Avançamos para glorificar a Deus. Amém? Aleluia. E o maior avanço da vida cristã não é o material. O maior avanço da vida cristã é espiritual. É ser transformado à imagem de Cristo. Você pode ficar de pé, por favor? Feche seus olhos. Coloque a mão na altura do seu coração. Pai, obrigada por ter falado conosco nesses 12 dias consecutivos na sua presença. Que possamos sair daqui hoje com o coração esperançosos, mas também entendendo que temos a nossa parte para fazer. Entendemos que avançar é obedecer, mesmo quando é difícil.
Avançar é confiar mesmo quando não entendemos. Avançar é permanecer mesmo quando tudo diz para parar. Nesses 12 dias, nós estamos declarando diante de Deus: Senhor, dependemos de Ti em cada mês do ano, em cada área da nossa vida e em cada decisão. Nós não avançamos sozinhos, ó Pai. Nós não nos avançamos também pela força dos nossos braços. Avançamos pela graça de Deus, sustentados pela palavra e guiados pelo Espírito Santo. Que o Senhor nos dê um coração obediente, uma fé firme e passos decididos para avançar, porque quem vai à nossa frente é o próprio Senhor. Amém? Uma salva de palmas ao Senhor Jesus. Graças a Deus. Fica em pé só quem faz aniversário em dezembro. Quem faz aniversário em dezembro? Ninguém? Não precisa fazer fila e nascer em dezembro, daí a gente vai. Então, lembrando que são 8 horas em ponto e a gente já encerrou o culto. Eu acho que em virtude do número de pessoas, pode ficar um diácono aqui segurando a gasofilácia. Vou pedir para a pastora estar ungindo vocês. A gente já faz a consagração do mês de dezembro, a gente apresenta os pedidos, mas eu convido vocês a se colocar em pé para que a gente possa entregar, como nós fizemos hoje de manhã, a Deus esses 12 dias. E não para por aqui, é avante e sem parar. Amém? Santo Deus e amado Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, meu Deus, por esse período, por esses 12 dias que o Senhor, meu Pai, falou ao nosso coração, que o Senhor tocou, meu Pai, em nossas vidas. E eu tenho certeza que tudo aquilo que nós colocamos nessas linhas, o Senhor, meu Deus, concretizará, o Senhor nos direcionará nos determinados momentos, quando assim necessitarmos. Da mesma forma, Pai, nós oramos, meu Deus, e entregamos em Tuas mãos esses 12 dias, esse voto que fizemos contigo. Assim nós consagramos o mês de dezembro e apresentamos esses pedidos de oração que estão colocados nessas linhas, nesses pequenos pedaços de papéis que serão apresentados a Ti, Pai. Toda a honra e toda a glória sejam dadas ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. Se você puder levantar a mão direita para o alto, com o amor do Deus o Pai, que a graça salvadora do Filho, que a doce comunhão e consolação do Espírito Santo esteja no coração de cada um de vocês. Deus abençoe a todos e até